Queridas, nós sabemos, o Senhor tem revelado a cada uma de nós no nosso íntimo, e eu sei que vocês sabem disso, mas eu quero trazer a verdade como introdução dessa nossa conversa, que Deus tem uma linda história escrita sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que antes mesmo que a gente fosse formado, Deus já cuidava de nós, Deus já tinha um plano para nós, já uma história traçada para cada um de nós. E dentro dessa história, Ele nos derrama graça e bondade, misericórdia todos os dias, né? E Ele nos capacita para viver essa história de amor. E essa história de amor, que é a vida abundante, que o Senhor Jesus nos promete quando nós o encontramos, esta vida abundante que Ele pagou com sacrifício na cruz, ela necessita ser vivida com muita sabedoria, com muitas escolhas, com caminhos certos, com arrependimento, com decisões diárias, com nós buscarmos o Senhor. E esta tarde, neste lugar de aconchego, porque realmente é um aconchego, aqui eu me sinto aconchegada, que é muito bom, muito gostoso, né? Eu quero trazer um pouco para vocês desta visão de que a palavra de Deus nos traz sobre a ciência e sobre a fé. Eu quero trazer para vocês algumas estratégias para que você possa viver bem e viver melhor. E não apenas sobre viver mais em anos, mas viver melhor cada um deles. Nós que somos mais velhas aqui neste lugar, talvez a gente carregue em nós esta urgência de nós podermos viver os anos que ainda o Senhor nos permitir com qualidade de vida. E é isso que Deus tem feito com a minha vida em particular. Eu já tenho 60 anos, já tenho meu cartãozinho de idoso, né, Sônia? Nós duas, né? E a gente, quando chega aí aos 60 anos, parece que há uma urgência no nosso coração de nós pensarmos aí, puxa vida, quantos anos ainda a gente tem para caminhar, né, para viajar sozinha, pegar avião sozinha e levar a palavra de Deus. Então, existe essa urgência em nós e é isso que eu quero passar para vocês, aquilo que Deus tem falado comigo. Então, eu vou me apresentar, eu me chamo Elaine, né, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, uma cidade pertinho de Campinas. Eu sou nutricionista de formação, mas depois da faculdade de nutrição, que eu fiz há 40 anos atrás, basicamente, né? Eu já fiz outros cursos em cima e hoje eu trabalho muito na área de longevidade. Também sou esposa de pastor, né? Lá da minha cidade. Nós temos uma igreja linda lá e tenho 2 filhos. Um dos meus filhos também é pastor, foi ordenado há pouco tempo, acabou a teologia e foi ordenado. Então nós vivemos para servir a Deus até o fim dos dias que o Senhor nos permitir. E existe na palavra de Deus muito claro para nós que Ele abençoa o povo dele com longevidade. Longevidade, esta palavra, é a palavra que mais nós ouvimos hoje dentro da ciência. Toda a comunidade científica do mundo todo, independente da área que se atue, ela tem buscado algo em comum, que é trazer para nós estratégias de nós vivermos bastante, de nós vivermos vários anos na terra. E esta longevidade que Deus nos dá, que está sobre nós, ela tem um propósito. E o propósito é que nós carregamos a essência do céu e a necessidade de derramar o amor de Deus em outro ser. Então, porque Deus quer que eu e você tenhamos uma vida longeva, que nós tenhamos uma vida longa, porque nesta jornada que nós estamos aqui, porque vocês sabem que nós somos peregrinos em uma terra que não é nossa, nosso lar é o céu, mas enquanto nós caminhamos aqui, nesse tempo aqui na terra, há uma necessidade de que as nossas conexões derramem o céu que está dentro de nós, né? Aquilo que Deus tem derramado em cada uma de nós. Esses 2 versículos que eu quero lembrar vocês. O primeiro é de Salmo 91:16, que diz: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E Provérbios 3:2, que diz: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Isto não quer dizer que uma pessoa amada, querida, que já esteve aqui com você no teu meio, na tua casa e morreu cedo, ela não é abençoada. Não é isso. Deus tem os seus propósitos. Mas de uma forma geral, existem várias promessas de Deus sobre longevidade em seu povo. E nós vemos que
aqui agora, fazendo sempre um paralelo com a ciência, que a longevidade é uma coisa que nós estamos conseguindo através da ciência. Olha que interessante. Opa, é desculpa, gente, para cá. Olha esse dado do IBGE. Ele mostra para a gente que os brasileiros morriam por volta dos 45 anos na década de 40. A maioria de nós aqui já estávamos com o Senhor Jesus na glória, certo? Mas a gente já tinha morrido. De 1940 para cá, a ciência evolui. Então, criam-se os antibióticos, as vacinas, os tratamentos, que hoje nós temos tanta coisa. E o último dado do IBGE é que o brasileiro hoje está tendo uma média de 90 anos. As mulheres mais que os homens uma média de 85, e as mulheres estão chegando aos 90 anos. Então, nós estamos vivendo o dobro que se vivia em 1940, por conta da ciência. Porém, vivemos mais tempo, mas nós precisamos viver melhor, porque o que nós vemos hoje, que nunca se falou tanto de longevidade, porém nunca se viveu com tão pouca qualidade de vida. Então nós vemos as pessoas chegando aos 90 anos, mas essas pessoas chegam adoecidas. E uma das coisas mais importantes que tem é nós termos essa questão da nossa saúde até o final. É claro que dentro do limite da nossa idade, mas uma saúde que nos dá autonomia, que nos dá liberdade. Há 3 semanas atrás, eu estava aqui ministrando lá na INA, da pastora Mônica, e aí eu fui embora na terça de manhã, e o avião que eu peguei na terça, não é o avião que eu vim agora, é um avião menorzinho, que a porta é a escadinha, né? Você sobe a escadinha. E eu estava doente, eu fiquei doente aqui, e eu estava com bastante febre, e aí eu peguei o meu direito de idosa, né, de entrar primeiro. Tomei um xingo, mas fui. E na minha frente tinha uma senhora para subir a escada do avião, e ela estava com a mala, e ela não conseguia subir, de forma nenhuma. E aí eu falei, vamos lá. Eu falei, a senhora quer que eu ajude a senhora a subir? Ela falou, quero, me ajuda. Aí eu fui lá, com a minha e com a dela, subi, pus em cima, e aí ela me disse que ela tinha 60 anos, pois eu também tinha. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos a responsabilidade de nós cuidarmos do nosso corpo, de nós cuidarmos da nossa alma e de nós cuidarmos do nosso espírito, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós. Então, o que nós vemos hoje sobre envelhecimento? Vamos entender um pouquinho cientificamente o que é uma pessoa envelhecer. Como nós envelhecemos? Vocês sabem que o nosso corpo é todinho formado de células. Nós aprendemos isso lá na escola, né? Nas células são 100 trilhões, né? E estas células, elas de repente, algumas delas começam a parar de funcionar. E quando elas param de funcionar, elas começam a liberar mais inflamação e vai acelerando o nosso envelhecimento. Eu coloquei aqui para vocês uma metáfora. Então é como uma fruta estragada que passa o cheiro ruim para as outras. Sabe quando você tem tua fruteira e tem uma laranja que estragou? Aí daqui a pouco as outras laranjas do lado também estão estragadas. É mais ou menos assim, né? É como um funcionário que se aposentou, mas ele fica lá ocupando espaço, não dá espaço para outro, né? Então o envelhecimento é algo natural do nosso corpo, porém a nossa responsabilidade é envelhecer da forma que Deus planejou, porque muitas vezes você está com uma idade cronológica e na verdade você tem metabolicamente uma outra idade, porque você está acelerando o seu envelhecimento por conta das suas escolhas. E quais são as principais queixas que nós temos quando nós envelhecemos? A gente fala aí do cansaço, do esquecimento, quem não, né? Da perda de força, do sono irregular, das dores articulares, da alteração da nossa estética. E o nosso corpo, ele é como uma casa e ele precisa de manutenção constante. Se você... Por exemplo, a casa que eu moro desde que eu casei. Eu estou com 33 anos de casado. A minha casa, eu já falei para meu marido, ou a gente muda, ou a gente tem que reformar, porque o banheiro é aquele azulejo antigo, sabe como é que é? Aqueles móveis que já está cheio de cupim, o taco, preciso raspar e pôr de novo. Então, o nosso corpo é como uma casa. Da mesma forma que eu tenho que reformar a minha casa, eu também preciso estar cuidando do meu corpo, que é a casa do Espírito Santo, que é o templo do Espírito Santo.
E nós vemos paralelamente a isso que as maiores causas de morte no Brasil, que é doenças do coração, o câncer, o AVC, que volta a falar de problemas aí de circulação, de doenças respiratórias e de diabetes, todas essas causas, todas, que fazem os brasileiros perderem suas vidas, algumas vezes antes do que deveriam, todas elas, pelo menos 60, poderiam ser evitadas com escolhas diárias. Então, nós precisamos ter essa linha tênue, que há um propósito para nós, mas nós precisamos viver esse propósito com consciência e ter atitude para que a gente possa ter uma vida saudável e assim implantar o reino dos céus aqui na terra enquanto nós estivermos caminhando aqui. E existe um versículo que eu quero que vocês leiam comigo. Vamos ler juntos? Vamos lá? Porque tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. Que está escrito lá em Gálatas 6:7. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês esta tarde, primeiro é chamar a sua atenção de que há uma história sobre você, que Deus tem um propósito para cada uma de nós vivermos nesta terra, e esse propósito não tem a ver comigo, sempre tem a ver com o outro, que Deus precisa usar sua vida para abençoar o outro, e que se o Senhor Jesus não levou você ainda, porque ainda tem coisa para você fazer, que é abençoar o outro. Então nós precisamos estar tendo essa característica de poder cuidar desta casa, para que esta casa possa abençoar o outro, queridos. Nós precisamos ter essa consciência. Então, vamos ficar alertas. Talvez vocês estejam fazendo algo. Talvez uma amiga de vocês não conseguiu vir hoje, ligou e falou assim: eu não vim porque eu estou com enxaqueca. Eu não vim porque eu estou com dor de estômago. Se ela tivesse, cuidando bem, ela poderia estar aqui. Tem muitas coisas que nós estamos colhendo porque nós estamos semeando coisas ruins. E aí eu quero então, feita essa introdução de que é importante você entender que Deus deseja longevidade com qualidade de vida para você, eu quero trazer para vocês as 7 chaves da longevidade. É que é bonito esse nome, né? Parece uma campanha do 7 não sei o quê. Apesar da gente ser de origem reformada, a gente gosta dessas coisas, dos 7 chaves, essas coisas. Então, assim, eu quero trazer 7 conselhos, 7 chaves, 7 pilares, 7 pontos. Coloca qualquer coisa na frente do 7, mas que você saia daqui disposta a cumprir, para que você possa restaurar a sua qualidade de vida e viver os seus dias da forma que Deus planejou. Amém, queridas? Primeira coisa, então, se você estiver anotando, você vai anotando, vai tirando fonte, etc, etc. Primeira coisa, nós precisamos, para viver bem, cuidar da nossa alimentação. Esse é o primeiro pilar. Não existe longevidade e qualidade de vida se você não cuidar do que você come. E aqui nós estamos falando de ciência, mas a fé, ela entra aqui porque a fé nos fala que para cuidar da alimentação, eu preciso de um fruto do Espírito que se chama domínio próprio. Então nós estamos falando de coisas que parecem antagônicas, mas que são todas integradas, porque lá na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, fala que eu tenho que manter meu espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus, ok? A gente faz essa divisãozinha meio didática, mas na verdade nós somos uma coisa só, espírito, alma e corpo, então tudo tem que ser cuidado. E quando nós falamos em longevidade, eu quero trazer uma coisa muito prática para vocês. Eu coloquei aqui cores no prato, proteínas, refeições, vão falar, gordura, tal. Mas deixa eu pegar a base para você. Vocês lembram que nós estudamos na escola, no grupo escolar, ali da esquina, no grupo, né, Sônia? No grupo, ali da esquina, eu também estudei em grupo escolar, gente, na nossa época. Que os alimentos, eles são divididos em grupos, vocês lembram? Proteína, vitamina, mineral, água, gordura e carboidrato. Então, a primeira regra é que se você quer ter saúde, você precisa comer todos os alimentos. Então, você precisa comer verdura, sim. Você precisa comer legumes, sim. Você precisa tomar água, sim. Você precisa comer, porque Deus fez a máquina e deu o manual. E no manual as minhas células precisam.
E quando nós comemos de tudo um pouco, né, que seria essas cores variadas, uma dica que eu gosto de dar prática é sobre proteínas. Independente se você pesa 40 quilos ou 140 quilos, a tua alimentação tem que ter todos esses grupos e sempre controlando o carboidrato refinado, que são os açúcares e as farinhas brancas, e aumentando a proteína. Não porque o carboidrato engorda, mas porque ele me inflama. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. E aumentar a proteína. Até eu gravei um storyzinho hoje no aeroporto falando, só passando aqui para lembrar você que todo café da manhã tem que ter proteína. Então todas as suas refeições tem que ter proteína. As gorduras são bacanas, as fibras e grãos integrais também. Tomar águas e chás é importante. Gente, a água é básico. Sabe quanto você precisa? 35 ml de água para cada quilo. Então, quanto você pesa? Eu peso 100 quilos, 100 vezes 35 dá 3,5. Então, você precisa de 3,5. Quem pesa 70, 70 vezes 35, assim por diante. Se você pesa 40 quilos, como a irmã que ministrou louvor aqui, deve pesar uns 35, né? A irmã é bem magrinha. E ela multiplicar não vai dar. Então, quando você multiplica e não bate 2 litros, aí o mínimo é 2 litros. Mas isso pode passar mediante o seu peso. Então, isso é uma coisa muito, muito, muito importante. E aí eu vou fazer uma introdução aqui, que eu esqueci de pôr um slide ali, mas eu quero explicar para vocês poderem entender. Antes de continuar aqui. Estou falando muito sobre envelhecimento, sobre longevidade e tal. Eu quero que todas vocês imaginem que dentro de cada uma de nós, é uma metáfora, tá, gente? Existe uma lareira. Então, você carrega dentro de si uma lareira. A lareira, 24 horas por dia, produz um fogo, tá certo? Então, imaginar que isso aqui é uma lareira que está dentro de você e 24 horas por dia essa lareira produz um fogo. Este fogo, essa labareda, nós vamos chamar de inflamação, tá? Então, se eu pudesse resumir para você como você viver super bem, com qualidade de vida e longevidade, controle a sua inflamação. Então, tudo que a ciência tem buscado hoje são caminhos para controlar a inflamação do corpo do ser humano, porque é a inflamação do corpo do ser humano que vai destruir o corpo dele. Detalhe, a inflamação não é do mal. Se você tem um estrepe no dedão do pé, tem que inflamar para pôr o estrepe para fora, certo? O problema é o tamanho. Então vamos imaginar, você tem aqui e você está com o fogo alto. O problema é que na frente da tua lareira tem um tapete. E esse tapete é o seu corpo. É o seu gene, é o seu hormônio, é sua pele, seu cabelo, seu coração, seu fígado, seus músculos. Se você envelhecer, viver inflamada, o fogo está alto, não está? Então, constantemente, esse fogo vai escapar e vai bater no tapete. E o que vai acontecer com esse tapete? Ele vai começar a furar e estragar, tá? Então, essas 7 chaves que eu estou falando para você, eu estou tentando ensinar para você o que você deve fazer para deixar seu fogo baixo. Porque o tamanho da labareda depende de quanta lenha eu jogo, certo? Se eu jogar pouco lenha, ela está baixa. Se eu jogar muito lenha, ela está alta. Então, a alimentação é a primeira lenha. Então, nós precisamos comer bem, porque senão nós vamos estar... A comida me inflama. Então, eu brinco, quem já me ouviu palestrar, já ouviu falar sobre isso, eu brinco assim, que existem comidas que não me inflamam, que não vão aumentar o fogo, que é tudo que Deus fez para nós. E existem comidas que me inflamam. Quem são as comidas que me inflamam? Aquilo que o homem inventou, que tem cor, gosto, cheiro e sabor artificial. Então, uma pergunta nessa parte aqui da dieta, a Elaine entendi. A primeira regra é, eu tenho que comer bem. Então, o que eu devo comer? O que você deve comer é tudo que teria no céu. Então, a pergunta é, não entra no céu, não come. Tem no céu? O que vocês comeram hoje? Tem no céu?
Pensa desde manhã. Eu vou confessar que eu comi um cookies no avião. Não vai ter no céu, mas eu comi hoje. Tem as suas exceções. Mas assim, eu estava com fome. Tem as suas exceções. Mas nós temos que pensar nessas coisas. É sério isso. Por quê? Porque muitas vezes vocês estão colocando na mesa da casa de vocês comidinhas que não tem no céu. Eu não estou defendendo uma teologia, eu estou fazendo uma metáfora, mas eu acho que no céu tem comida, porque nós vamos ser esperados para bodas do cordeiro, um casamento sem comida não tem, né? Então, vamos sentar na mesa, né? Vamos ter comida, certo? Ok. Mas nós temos que tirar da nossa vida. Ontem estava fazendo um curso, passei em Campinas até noitão, e nós estávamos falando sobre os ultraprocessados, que são tudo né, fast food, etc, etc. Os estudos mostram que esse tipo de comida, eles estão sendo considerados os maiores causadores de câncer de mama. Nós estamos no mês do Outubro Rosa, todo mundo falando de câncer de mama, mas comemos salsicha. O que mais nós comemos? Deixa eu ver o que eu pus aqui. Nós comemos essas coisas. O que tem na sua casa? Tem isso na sua casa? A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica a sua casa. E a tola, com as suas próprias mãos, derruba. Agora você não é mais tola, porque eu acabei de contar. Agora não tem mais jeito, certo? Então assim, se você, por exemplo, cozinha todo dia com sazon, e ainda canta, é o amor, certo? Você está colocando veneno para a tua casa. Você está colocando o quê? Você está colocando hiperatividade infantil, você está colocando enxaqueca, você está colocando baixa de libido, você está colocando inflamação no corpo. Ele vai todo dia, você joga a lenha aqui, sobe o fogo, bate no seu tapete, você tem dor de cabeça, vem pedir para as pastoras orar para vocês, porque vocês estão com dor de cabeça. Na verdade, essa dor de cabeça se chama sazon, porque a gente ouviu isso e está achando legal. Só que as nossas vós não tinham enxaqueca, mas elas faziam o quê? Alho, cebola, cebolinha, batia o temperinho, deixava lá para a semana toda, entende, querida? Existe um princípio. Quando nós damos uma bolacha recheada para uma criança, é aquela criança que quando acaba o culto, ela quer destruir aquele negócio, entrar lá e acabar com a bateria. Sabe qual é? Aquela criança vai ser pede, deixa a titia ver sua língua. É verde, azul, sempre corante, aqueles pirulitos coloridos, o suquinho capo, né? O que mais? Os Cheetos. Vê uma criança hiperativa, ela come Cheetos, ou qualquer uma dessas outras coisas, que é químico, porque a química, gente, ela inflama a gente demais. Todas as vezes que você comer química, o fogo vai subir da tua inflamação, e algo no seu corpo vai sentir. São princípios naturais que envolvem o espiritual. Eu lembro uma vez de uma igreja que eu participei uma época, e o pastor, ele tinha artrite reumatoide, que é aquela doença autoimune que entorta os dedos, dói muito, né? E eu já tinha feito consulta com ele e tudo mais. E aí, um dia, depois do culto de domingo de manhã, a gente foi para um churrasco, aí ele sentou do meu lado e falou assim, nossa, olha como é que está a minha mão, eu não estou com tanta dor, eu vou ter que sair daqui na farmácia e vou até pedir para vocês orarem por mim, porque eu não estou com dor, né? Eu falei, nossa, pastora, aí ele levantou, na minha frente, foi lá, pegou desse tamanho um copo de Fanta uva, e tomou, aí sentou. Aí eu falei assim, viu, pastor, eu não vou orar pelo senhor. Ele falei, brincando, ele falou, como assim? Eu falei, olha aqui, a sua dor está aqui nesse copo de Fanta uva, isso é um corante, doença autoimune, o senhor tem artrite reumatoide, uma doença autoimune. Na hora que esse corante chegar no seu sangue, como está chegando agora, o seu sistema de defesa vai ficar tão louco, para destruir esse corante, que vai destruir essas articulações juntos. Isso é uma doença autoimune. Ou destruir os órgãos, que é o lúpus, ou a pele, que é a psoríase, vitiligo, que mais? Fibromialgia, Hashimoto. São doenças autoimunes. São doenças que o nosso próprio sistema de defesa, quando vê aquele fogo subindo por aquela química, vai tentar destruir a química, mas junto e destrói o próprio corpo. Entende que nós vamos ter sabedoria para poder regredir as coisas? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer viver bem, em vida abundante, você tem que controlar a tua alimentação. É claro que vão ter dias, vamos fazer o ministério infantil e vamos fazer uma campanha e depois do culto tem cachorro quente para vender. Isso é uma exceção.
Eu até gravei esses dias lá, não sei se quem me acompanha viu, de que não tem caloria, né? Que a minha norinha apareceu com cookies de Nutella para eu comer e eu tive que gravar que cookies não tinha caloria. A ideia é o seguinte, o bolo do seu aniversário, tudo bem, não tem caloria. A comida que você vai na casa da sua avó, tudo bem. Quero dizer para você que existem exceções. Então, se vocês me levarem para comer pizza hoje, eu vou comer porque eu gosto de pizza. Mas eu não vou comer pizza hoje, da manhã, depois da manhã, você entendeu? Isso tem que ser uma exceção. Nós temos que ter o equilíbrio. Mas isso não pode fazer parte da nossa vida. Ok, queridas? Isso é um cuidado espiritual até, porque você tem que cuidar bem do templo do Espírito Santo. Vamos ler juntos esse versículo de 1 Coríntios 6:19? Acaso não sabem que o corpo de vocês são o templo do Espírito Santo? E como que eu cuido do templo do Espírito Santo? Orando? Sim. Jejuando? Sim. Perdoando? Sim. Mas me alimentando bem também. É a mesma coisa. Espírito, alma e corpo tem que estar irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus. Cuidado, gente, cuidado com açúcar. Açúcar, nós sabemos que cada refeição, ela pode acelerar ou desacelerar a sua vida e que o açúcar pode roubar minutos da sua vida. Olha que interessante esse estudo. Uma lata de refrigerante, até 12 minutos a menos de uma vida saudável. Então hoje nós vamos tomar um refrigerante, porque hoje é o dia do aconchego, entende? Hoje nós estamos aqui, mas você não pode pegar uma Coca-Cola e tomar ela sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, entende? Você não pode, porque isso a ciência já falou que vai destruir o teu corpo. E você tem um propósito para cumprir. Deus quer te dar longevidade, porque tem algo para que você tenha saúde para cumprir. E você tem que fazer a sua escolha correta. Então nós temos que ter equilíbrio. Não é pecado tomar Coca-Cola. Entenda isso, mas todos os dias tem que rever. Ah, Elaine, eu não consigo. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem domínio próprio, sim, porque é um fruto dele. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma palestra com pastores de uma certa denominação. Devia ter lá uns 150 pastores. Era uma coisa de final de ano, vieram de todo o Brasil, enfim, num hotel, e eu fui lá. E eles estavam começando naquele dia um jejum, que iam fazer de 21 dias para encerrar o ano. E eu fiz um desafio para eles, que eu estava falando do café. Eu digo, muitos dos meus pacientes, né, eles chegam no consultório, eu já ofereci um café para eles, né, mas não tem açúcar no meu consultório. E alguns deles não querem, porque não conseguem, né. E aí eu falei para eles, olha, eu vou dar para vocês um desafio. Já que vocês vão começar um jejum agora, 21 dias é o tempo que as nossas papilas gustativas se demoram para mexer no gosto, para aceitar o gosto das coisas. Então eu falei, 21 dias vocês tiram o açúcar do café. Nossa, foi um rebu. Eles começaram, não, nem pensar. Não, então não vou tomar. E aquilo me incomodou. Porque eu pensei assim, se nós que somos cristãos, nós não conseguimos tirar um açúcar de um café por 21 dias, e eu estou falando de pastores ainda por sinal, como que vamos resistir um adultério? Como que vamos resistir um roubo? Uma mentira não é, entende? Eu não consigo tirar um açúcar do café. Então eu preciso entender que é espírito, alma e corpo. Então, o açúcar, ele diminui seu tempo de vida saudável. Não quer morte, mas vida saudável. Então, o açúcar, ele pode existir? Pode. Amanhã é domingo. Você vai receber sua família em casa? Vai e compra um doce, faz um pavê, compra um brigadeiro, vamos comer. É um momento, mas todo dia, dá uma diminuída no açúcar. Começa tirando o açúcar do seu café que tem todo dia. Quem aqui toma café sem açúcar? Se eu te der um café com açúcar agora, você consegue tomar? É sério isso, é as papilas gustativas. Nos primeiros dias você se sente super mal. Horrível. Agora, eu fui na minha manicure esses dias, eu falei, tem açúcar? Eu falei, Elaine, a gente colocou só um pouquinho. Eu falei, então me dá. Não consegui. Dá uma ânsia, né? Dá um negócio assim, porque nós já acostumamos. Então, uma dica. O todo dia deve ser sem açúcar. Tudo bem alimentação? Então, primeira chave. Se você quer ter longevidade, não jogar lenha na lareira, cuide da sua alimentação, certo? Segunda chave que mantém você bem,
atividade física. Entenda, eu quero que você leia comigo essa frase de baixo. Vamos lá, o como, vamos lá? Como você estará com 90 anos dependerá de quanto músculo você tiver. Ponto. Isso aqui é inegociável. Existem vários estudos mostrando que a atividade física, ela não é o foco de você ficar maromba, magrinha. É claro que ela vai ajudar, mas eu não vou buscar atividade física por causa da minha estética. Eu vou buscar atividade física porque ela diminui o risco de depressão, porque ela vai fazer com que o meu DNA rejuvenesça, tá? O nosso DNA, gente, toda dentro de cada célula que você tem, existe uma fita de DNA. Pensa num cadarço de um tênis, ela mede quase 2 metros. Sabe aquela ponta de plástico do cadarço, que encapa o cadarço? Aquela pontinha nós chamamos de telômero. Ela protege seu DNA. Todos os dias você multiplica a célula. Cada vez que você multiplica a célula, você perde um pedacinho daquela pontinha de plástico. Quando a sua vida acaba? Quando acabar a ponta do cadarço, entendeu? Seria isso. Então, quando você diminui, você faz atividade física, você ganha 10 anos. Se você tem os 60, no mínimo meu telômero tem 50. Entende? Ou até menos, depende do que eu faço. Então, eu preciso fazer atividade física. Melhora a saúde mental. Gente, é comprovadíssimo. Quando você faz exercício, principalmente essa questão de musculação, de formar fibra, você produz uma substância que mantém sua mente saudável. O meu pai, ele morreu com Alzheimer. A minha mãe, ela está com demência, um tipo de um Alzheimer também. E eu carrego na genética. Então, o que me motiva, ontem, por exemplo, eu fui para Campinas, né? E eu acordei às 5 da manhã e fui fazer atividade física. Depois fui para o congresso, fiquei até a noite, dormi, estou aqui hoje. Elaine, você podia ter ficado na cama. Não, porque eu não quero morrer de Alzheimer nem viver demência com minha mãe. Então, se eu não quero ter demência e Alzheimer, segunda-feira cedinho eu estou fazendo atividade física. Certo? Não é para ficar magro, não é para nada disso. É porque eu não quero ter problema mental. E se você tem problema na sua família mentais, você precisa fazer exercício físico. Domínio próprio, fazer pelo propósito. Ah, mas eu não gosto. Não tem a ver com o que você gosta, o que você não gosta. Tem a ver que a essência do céu sobre o teu coração, que precisa ser derramado pelas pessoas o maior tempo possível na tua vida. Então, vamos lá, segunda-feira, nós vamos fazer exercício. Eu não gosto de musculação, faz caminhada, faz pilates, faz qualquer coisa, mas não pare de se movimentar, porque a partir do momento que você parar de se movimentar, você vai começar a declinar mentalmente. Tá, queridos? O exercício físico é muito importante. O como você vai estar aos 90 anos dependerá de quanto músculo você carregar. Terceira chave de longevidade. A terceira chave, nós falamos de dormir bem. Durante a noite, nós fazemos faxina, tá certo? Você limpa o teu corpo, limpa fígado, o seu cérebro, ele fixa aprendizados, existe produção de hormônios e nós precisamos dormir bem. Então, quando você não está dormindo bem, você não fez faxina, você não se limpou. E se você não se limpou, para onde vai essa sujeira? Para ser queimada na nossa lareira. E a tua inflamação, a tua labareda vai aumentar. E você precisa buscar soluções. Por que você não está dormindo bem? Deixa eu fazer um parênteses importante aqui. Nós temos aqui no Brasil, a nossa classe médica é muito boa, porque nós temos acesso a eles. A gente está doente, a gente consegue um médico, é muito diferente fora do Brasil, que eles não têm acesso, até países mais desenvolvidos que nós. Porém, ainda uma grande parte da classe médica, que aliás hoje é o dia do médico, eles são ótimos quando você já está doente. Mas não se trabalha com não ficar doente. Então, quando você não está dormindo, o mais fácil é te dar um remédio para dar uma marretada na sua cabeça, você desligou e dormiu, né? Mas a gente tem que pensar, por que você não está dormindo? Então, eu trouxe aqui algumas coisas para vocês que podem ajudar vocês. Por exemplo, muitas vezes a gente não dorme porque nós estamos com os nossos pensamentos acelerados.
Já aconteceu isso comigo, de novo eu estou um pouquinho assim, preciso até ver se essa semana eu vou atrás do GABA. Eu deito na cama e eu fico pensando, né? Um dia desses eu tentei fazer a oração do Pai Nosso, eu tentei 24 vezes. 24 vezes eu não consegui terminar a oração, porque no meio da oração eu percebia que eu estava pensando em qualquer coisa do planeta, menos na oração, porque a cabeça estava muito acelerada. Então, se você não consegue desligar, porque os pensamentos estão muito acelerados, o GABA é uma boa estratégia, é natural, qualquer farmácia de manipulação tem. Você pede para eles fazerem 100 miligramas, sublingual, então é um cápsulazinho embaixo da língua, dissolve e ele fala assim, para de pensar, relaxa, parou, chegou, hora de dormir. Você dá uma baixada. Não é um Rivotril da vida, entendeu? Não tem efeito colateral, ele é algo natural. Uma segunda coisa que eu gosto muito, eu uso, trouxe para tomar hoje, por sinal, é o magnésio. O magnésio, ele é um dos principais minerais para nosso organismo. Ele participa de quase 900 reações do corpo, 200 reações enzimáticas. Ele faz desde ajudar o intestino a funcionar, controlar a pressão arterial, etc. Porém, uma das coisas que o magnésio faz é a gente ter esse relaxamento muscular. Toda vez que você contrai um músculo e você relaxa o músculo, você está queimando magnésio. E muitas vezes a gente não está dormindo à noite porque nós estamos assim, ó, sabe, bruxismo, tensa. Você acorda com isso aqui tudo duro. Então, tomar o magnésio antes de dormir, ele vai soltar a tua musculatura e você vai relaxar lá na cama. Só que existem vários tipos de magnésio. Então, a ideia é um mix, é uma mistura de magnésio. Como assim? Até postei esses dias, postar lá, tem que deixar lá no feed, na verdade. Ver se eu coloco lá. Mas, quando você vai numa farmácia de manipulação, ou numa loja de suplementos, ou até numa farmácia convencional, vai ter na prateleira umas misturas de magnésio. Cada fabricante coloca. Um coloca quelato, com treonato, com taurato, com glicina, com inositol. Eles vão misturando. Então, quando você for comprar magnésio, compre uma mistura. E eu gosto de tomar antes de dormir, para que ele possa promover esse relaxamento. Tá bom? É uma maneira de você melhorar teu sono. E a terceira é a melatonina, com associações. Melatonina, ela é um hormônio basicamente produzido à noite para indução do sono, mas ela também é um grande antioxidante para a gente. E ela cai por alguns fatores. Ela pode cair por um estresse. Se você está estressada, você produz muito cortisol. E se o cortisol está estressado, a melatonina está baixa e você não dorme. E ela cai no envelhecimento. Tá? Ela cai no envelhecimento. Aliás, vou colocar um outro parênteses aqui para você. A gente achava que a gente envelhecia como descer uma escada. Todo ano eu desço um degrau rumo ao fim da vida. Descobriu-se, muito recentemente, que existem 2 momentos na vida do ser humano, e 3 na vida da mulher especificamente, que sem a gente fazer nada, a gente desce 20 degraus de uma vez, despenca. O fogo, sem você jogar lenha, ele faz assim, ó, sobe. E que a gente precisa se adaptar a esse momento. Porque senão as coisas vão começar a piorar. O que acontece? Por exemplo, eu tenho uma enzima que ajuda a quebrar o café, a 10% daquela enzima para de funcionar. Eu tenho a dopamina, que é produzida por um neurotransmissor, 15% eu paro de produzir. Então, mas eu sempre comi isso e nunca me fez mal, agora me faz. É porque você está envelhecendo. E hoje a gente precisa se adaptar. Quando acontece? Primeira queda, 43 anos de idade. Volta a acontecer aos 60 e a mulher tem a menopausa no meio, que é mais uns 50 degraus cada abaixo. Então, me usando de exemplo, eu fiz 60 esse ano, certo? Então, tudo que a Elaine faz, que é legal, que mantém ela bem, a partir de agora não é suficiente. Porque como eu fiz 60 e eu estou descendo 20 degraus esse ano, o meu legal precisa ser mais legal ainda, entendeu? Então, eu aumentei mais um dia de exercício físico. Eu estou aprendendo a falar não para muitas coisas listas, mas que hoje eu não tenho mais condição de fazer, tenho que respeitar a minha idade. Eu estou melhorando, diminuindo mais o açúcar na minha alimentação, certo? Por quê? Porque eu preciso dar um upzinho para continuar aí mais uns anos bem.
Entende? E a melatonina, ela cai, ela despenca. Vocês sabem, as mulheres que entraram na menopausa, a gente estatela o olho e não dorme, gente. É complicado, você pode dormir às 4, 5 da manhã, está estatelado o olho. Então, a gente precisa acertar. E a melatonina é uma coisa bacana. Vocês encontram com facilidade aqui no Brasil, em todas as farmácias comuns e também em lojas de suplementos, a melatonina. Algumas vezes ela vem com associações, que é um triptofano, um B6, alguma coisa. Você toma lá uma gotinha, 2 gotinhas, ela vai ajudar você a entrar no sono profundo. Tá bom? Tiraram um print para vocês ajudarem? Mas vocês precisam dormir, porque se não dormir, vocês vão ficar inflamadas, tá bom? Ok. Agora o quarto. O quarto e um dos principais, quando nós falamos também de longevidade, é a questão da alma, a questão das emoções, a questão da saúde mental, a questão de quando nós lutamos contra ansiedade, solidão, depressão, tudo isso prejudica a nossa longevidade. Não existe sentimento sem produção de hormônio. Se você sentiu, você produziu. Se eu estou feliz, eu tenho serotonina. Se eu estou com medo, eu tenho adrenalina. Se eu estou estressada, eu tenho cortisol. E todas as vezes que eu produzi o cortisol, que é um hormônio bacana, que me ajudaria ao estresse, porém eu produzo demais, ele vai fazer isso aqui, ó, subir. Por isso que muitas pessoas acordam genes, adoecem depois de um momento de estresse. Ah, a minha amiga, o marido largou dela, o filho está na droga, não sei quem morreu, faliu, separou. 2 meses apareceu com câncer. 2 meses apareceu uma diabetes. 2 meses, por quê? Ela carregava o gene, estava aqui, certo? É essa caixa de som. E aí o fogo subiu, bateu e ele acordou. Nós carregamos genes. Você carrega 50% dos seus pais, 25% dos seus avós, 12,5% dos seus bisavós. Você carrega a sua família, a genética da sua família. O gene é como se fosse uma lâmpada. Você nasceu com a lâmpada. Agora, acender a lâmpada é você que faz. Genética não é destino. Então a Elaine pode ter a genética do Alzheimer. Agora, acender a genética do Alzheimer sou eu que faço. Através do quê? Da inflamação do meu corpo. Através de uma alimentação química, através de um estresse não controlado, através de não dormir, através de não fazer exercício. Entende isso que eu estou falando com vocês? Olha o que a ciência e a fé nos falam. A fé fala, plantou, colheu. A ciência fala, inflamou, acordou o gene. Olha que coisa interessante. Então, se a gente tiver essa sabedoria, porque Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, hoje nós estamos derramando sobre vocês conhecimento. Então, não é porque sua mãe teve diabetes que você vai ter diabetes. Não é porque seu pai e seu tio e sua tia morreram de problemas cardíacos que você vai morrer de problemas cardíacos. Se você sair daqui responsável, com a responsabilidade de não se inflamar, de não jogar lenha na tua lareira, você faz a tua parte e o Senhor Jesus faz a parte dele. Agora, como, voltando à história do pastor, ele pedindo para orar, porque tinha dor, não ia conseguir pregar à noite, mas tomando fantaúva. Jesus, entende isso? Né? Então nós temos, eu estou com a diabetes alterada, minha diabetes está 500, vou para o hospital, estou com risco de vida, mas não para de comer doce, não para de comer bolo, não para de comer sorvete, não para de comer chocolate. Como que nós vamos orar? Tem que orar para um cara desse se converter de verdade, né? Entender isso. Existe a parte de Deus, existe a parte nossa, para nossa responsabilidade. O diabo está levando a fama por muita coisa que não é dele, é nossa. Nós temos que entender. Então, a parte do estresse, gente, é muito sério. E nós precisamos aprender a lidar com isso. A casa de Deus nos dá caminhos, o perdão, a restauração, o suportar uns aos outros, o falar não. Nós temos limites, nós temos que entender isso. A parte do estresse pode ser muitas vezes um caminho que o inimigo usa para adoecer os cristãos. E nós temos que estar bem atentos a isso. E tem um estudo que eu trouxe para vocês sobre relações sociais que prolongam a vida. Olha que interessante esse estudo.
Esse estudo, ele foi feito hoje está sendo liderado, né, por um psiquiatra, e ele fala que ele é o estudo mais longo que já existiu. Esse estudo começou aqui, em 1938. Eles pegaram 700 adolescentes. Alguns deles estavam em Harvard, que eram adolescentes que tinham dinheiro, que tinham cultura, que eram inteligentes, que eram mestres, tá? E os outros viviam nos bairros mais pobres de Boston. Gente assim, pobre, sem instrução, analfabetos, tá? Eram 2 grupos distintos. Eles pegaram esses 700 estudantes e foram acompanhando eles até a morte. E hoje eles estão estudando os filhos deles. Esse estudo ainda existe. Então é o estudo mais longo que já aconteceu. E qual era o tema do estudo? Qual é o tema do estudo? Qual é o segredo da felicidade? E sabe o que eles descobriram? Que os bons relacionamentos são o segredo para uma vida mais saudável. Não era o grau de estudo, não era o grau de dinheiro, não era onde moravam, não era o que eles tinham na vida. O que traz felicidade são os nossos relacionamentos saudáveis. E a igreja nos dá isso. E a comunhão que Jesus derramou através do sangue dele nos dá isso. Então, nós temos que batalhar por essa chave espiritual, que é a questão de nós termos a mente, a ansiedade, o estresse, tudo controlado com relacionamentos também saudáveis. Amém, queridas? Tá bom? Isso é um fator muito importante. Não existe corpo saudável sem uma mente saudável. Quinta chave, não menos importante, não é por ordem, tá, gente? Eu só joguei aí, não é por ordem. Quinta chave, a espiritualidade e longevidade. A fé que prolonga a vida. Como a irmã, como é que você chama mesmo? Esqueci. A Silvana falou, e ela sabe bem disso. A ciência, até então, nunca aceitou a fé. Eu me lembro que quando eu terminei um dos cursos que eu fiz, e eu tinha que fazer uma tese, apresentar uma tese eu ia falar sobre infertilidade masculina. E aí, no meio desse estudo que eu ia apresentar lá no Unicamp, eu pus a Bíblia no meio, 2 parágrafos da Bíblia. Porque eu achei muito interessante que os alimentos que roubavam a infertilidade masculina eram coisas químicas, que falei que não tem no céu, né? E que estava descritos lá em Levíticos 13, gente. Acho que fala lá do que não pode comer, acho que é 11 ou 13, não lembro agora. Eu achei lindo, né? E os alimentos que a ciência fala hoje, que melhoram a nossa vida, são alimentos que estão na Bíblia para a gente comer. E eu coloquei lá, porque eu achei muito interessante. E a minha coordenadora, eu lembro tão bem ela me chamando, e ela falou assim: se você não arrancar esse parágrafo daqui, você vai ser reprovada. Porque aqui nessa universidade, ciência e fé não se misturam. Até hoje, né? O Unicamp é bem complicado. Ciência e fé não se misturam. E eu tive que tirar, mas depois eu escrevi um livro em cima desse versículo, né? E aí eu lembro que passaram-se uns 4, 5 anos. Eu fui num congresso internacional e veio para abrir esse congresso um cientista suíço, que ele é considerado o pai da física quântica. E eu, quando eu cheguei lá, sentei lá no fundo com um foninho de tradução, porque eu não entendia o que ele falava. E ela chegou, essa coordenadora, estou na primeira cadeira aqui, se achando. Chega o cara e ele começa, e ele fala assim: o tema da minha palestra hoje é ciência e fé. Gente, eu tinha vontade de pular e falar assim para ela: eu te disse. Isso é aquele desenhinho da nossa época, né? Eu te disse. E é isso que hoje nós temos. Depois da pandemia, então, isso aflorou demais. Eu até dei uma pesquisada para atualizar, mas era tanto estudo que eu só citei aqui algumas revisões científicas, né? Que a ciência comprova que a espiritualidade promove saúde e longevidade. Depois, se alguém tiver interesse, tem vários estudos que você pode usar, tá? Como falando... Olha isso de Harvard, né? Espiritualidade importante na atenção integral à saúde, como a questão de imunidade. Tem pesquisas brasileiras, tem da Cielo, tem muita coisa hoje mostrando. E eu trouxe alguns para vocês entenderem. Eu acho esse aqui antigo, mas eu acho esse estudo muito bacana. Esse estudo foi feito em 1988. Foi feito com pacientes que eram internados na UTI, por infarto. Então, eles pegaram 2 grupos de pacientes. Um grupo recebeu oração, e o outro grupo não.
né? E não era nem oração de toque, era oração assim à distância. E o que eles viram? Que as pessoas que receberam a oração tiveram 5 vezes menos uso de antibiótico, 3 vezes menos ocorrência de edema dos pulmões, poucos foram entubados e tiveram redução do número de mortes. Sabe o que eles descobriram? Vou tentar explicar de uma forma, não é misticismo, é ciência. Pois qualquer coisa a Silvana depois me ajuda. Quando você ora, você emite do teu corpo a famosa energia boa que você tem. Você já ouviu isso? Você tem uma energia boa? Você emite do seu corpo uma energia celular, que é medida em nível de elétrons, de átomos. E essa energia que sai do seu corpo durante a oração, ela pode atingir até 3 a 5 metros de distância e tocar no corpo da outra pessoa e ajudar aquela célula a funcionar. É isso que eles descobriram. Olha que lindo, Silvana, não é lindo? Oração de intercessão, né? Então, que interessante, né? Segundo estudo que eu gosto bastante, ações psiconeuroimunológicas. Eles pegaram 2 grupos de estudantes, colocaram em uma sala. Primeiro eles fizeram exames de imunoglobulina, que é para medir a imunidade. Pegaram um grupo, colocaram numa sala para assistir filme de Hitler e de Segunda Guerra Mundial, campo de concentração e nazismo. O outro grupo, eles colocaram numa outra sala para assistir o filme de Madre Teresa de Calcutá, que fala sobre bondade, doação, né? Tá. Acabou o filme, os estudantes saíram, mediram a imunidade. Aqueles que tinham assistido Hitler tinham baixado. E aqueles que assistiram a Madre Teresa de Calcutá tiveram aumento absurdo da imunidade. E qual foi o resultado? Que emoções positivas, perdão, compaixão e amor ao próximo melhoram a sua imunidade. Isso é um estudo bem consagrado. E um terceiro que eu não coloquei aqui, mas que eu gosto também, eles pegaram pacientes que tinham câncer. E eles colocaram esses pacientes na máquina do PET scan para medirem, né, mapearem os tumores. E depois, metade daqueles pacientes tinham uma tarefa, que é eles, todos os dias, meditarem, fazerem meditação. E eles deram o Salmo 23 para os caras meditarem. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. E as pessoas começaram a meditar. Não eram cristãos, tá, gente? Depois de um tempo, essas pessoas entraram de novo na máquina do PET scan. E aquelas pessoas que tinham meditado no Salmo, vários tumores haviam desaparecido e a maioria deles haviam diminuído de tamanho. Que a meditação também desinflama o seu corpo. E aí eu vou dar uma regrinha para vocês que eu coloco para todos os meus pacientes, que eu acho muito bacana. Aí eu estou dando alguns desafios para vocês. Tirar o açúcar, lembra? Dormir bem. E essa regrinha eu acho muito bacana. Os nossos neurotransmissores e hormônios, eles são produzidos dentro do ciclo circadiano. Nós temos de manhã dopamina, por exemplo, e cortisol. Agora à tarde é mais a serotonina, à noite a melatonina. E a dopamina, ela é a rainha do prazer, da conquista, da motivação, do bem-estar, controla apetite. Ela é fantástica. E nós produzimos dopamina nas primeiras horas da manhã, tá? E o celular, esse bichinho que vocês têm na mão, ele hoje é apresentado como um dopaminérgico momentâneo, fake. Por isso que toda hora eu quero mexer no celular. Quem de vocês já não parou num sinal, no farol, e o farol está fechado e você pegou e abriu a rede social? Porque não consegue mais ficar parado. Toda hora está mexendo no celular, porque ele dá a dopamina barata dele. Então, o que a ciência diz? Uma frase bem simples. Quando você acordar, se conecte com o céu com U e não com o céu com L. Porque se você acordar e você imediatamente pegar o celular e começar a ver vídeos rápidos, aquela luz, aquela questão que vem da dopamina, ele vai bloquear a produção da sua dopamina. E aí você vai precisar mais de comida, vai ficar desanimada, desfocada. Então eu falo assim para meus pacientes,
30 minutos. Os primeiros 30 minutos que você estiver acordado, se conecte com o céu comum. Você expõe a claridade, a primeira coisa, porque você precisa da luz, abre a janela, não fica no escuro, para parar a melatonina e começar a dopamina. Faça a sua oração, contemple a natureza e faça a sua meditação. Contemplar a natureza. Hoje tem vários estudos que mostram que se você contemplar a natureza pela manhã, quando você acordar, você vai ter uma liberação imensa de dopamina. E aí a gente lembra daquele versículo lá de Mateus que fala assim: por que vocês andam ansiosos? O que depois fala? O que eu tenho que fazer? Olhai para as aves do céu. Olha que coisa interessante, né? Para as flores do campo. Então, tudo bem? É uma coisa bem bacana aí para você contemplar, tá bom? Bom, vamos aqui para a nossa sexta chave. A sexta chave para você ser longeva é você fazer prevenção. Isso aqui, gente, tirem foto e busquem isso. São os exames que vocês precisam fazer anualmente. Talvez a maioria de vocês nunca fizeram um exame de sangue. Aí, quando está com a tireoide 10, que já está se matando quase de cansaço, mas peraí, vamos fazer para ver como ela está. A gente não faz exame porque nós estamos doentes, a gente faz exame para não ficar doente. Isso que é o problema, que os médicos eles só nos dão exame depois que eu adoeci, né? Então, você precisa saber da sua tireoide, como ela está. São 2 glândulas que tem aqui que regulam a que velocidade você funciona. Se ela não está funcionando bem, você não consegue emagrecer, você está sempre cansado, você acorda à noite, seu cabelo cai, você tem muito frio, você tem dor. E algumas vezes é ela. Você precisa saber do seu hemograma. No hemograma a gente sabe se você tem questão de anemia, a gente sabe se você tem vermes e parasitas, a gente já consegue ver risco cardíaco. Você precisa saber da sua ferritina. A ferritina, gente, é a coisa mais comum as pessoas terem ferritinas baixas. A ferritina é o estoque do ferro no sangue. Aí você está depressiva, ansiosa, cansada, esquecida, queda de cabelo, acorda de madrugada, unhas frágeis. Você vai lá no médico, ele te dá, ela está com depressão, toma um remédio. Na verdade, não, eu só estou com uma ferritina baixa, que eu preciso repor ferro. Certo, gente? Tá? E assim por diante, é muito importante a vitamina B12, é outra coisa. O teu corpo, todos os nervos do seu corpo são encapados de B12. A B12 é como se fosse aquele plástico que encapa um fio para não dar curto-circuito. Se a sua B12 estiver abaixo de 600, você está com uma péssima qualidade de vida. Você está super irritada, você está com dores nas pernas, você está esquecida, você está chorando sem parar, você está triste. E não é demônio, é a B12. Eu brinco assim, não é demônio, querida, é hormônio. Entende? É o hormônio, não é o demônio, entendeu? Então nós precisamos entender, então tem que saber. Vocês que estão entrando em menopausa é um desafio para a mulher. Menopausa é um dos maiores desafios que a mulher passa. E se você não entrou ainda, você vai entrar. A não ser que você morra antes, você não vai morrer, então vai entrar, certo? Então a menopausa no Brasil, ela acontece a média de 50 anos. E aí, você vai ter uma queda muito grande de muitos hormônios. Testosterona, estradiol, progesterona, todos os neurotransmissores, melatonina. Você precisa de ajuda. E uma coisa é que a menopausa pode acontecer até 50 anos, mas essa queda começa 10 anos antes. Então, se você entrar na menopausa com 50, você começa a ter os sintomas de menopausa com 40 anos. Certo? Você esquece que a gente fala de brain fog, que é névoa mental. Libido não existe. Você e essa placa aqui é igual. Não existe. Não sente nada. Calor, etc. Certo? Perda de massa. Tem mulheres que não sentem, mas muitas mulheres sentem. Então, a gente precisa cuidar para ter exame de sangue, para poder tratar. Então, falta de exame de sangue pode roubar a sua qualidade de vida. E a última, que é a suplementação. Então vamos lá, eu estava falando para vocês da lareira. Vocês estão vendo a lareira aqui? Quem me ajuda agora a lembrar o que pode aumentar o fogo da lareira? Primeiro que eu falei foi a comida errada, né? A alimentação. Segunda coisa que pode aumentar a minha inflamação é o quê? Falta de exercício. Terceira coisa que pode me inflamar é falta de sono. A quarta coisa que pode me inflamar é a questão da emoção, do estresse, certo?
A quinta coisa que pode me inflamar é a falta da espiritualidade, da vida espiritual. A sexta coisa é a falta de fazer exames preventivos. E a sétima coisa é muitas vezes falta de suplemento. O que é o suplemento? Quando você vê uma lareira, o que tem na frente de uma lareira? Não tem aquela tela de proteção? Aquela tela de proteção na frente da lareira são os suplementos que a gente pode usar. Porque aí, se você inflamar e subir o fogo, ele bate na tela e não acessa o tapete. Certo? Então, por isso que é importante a suplementação. E aí eu quero ensinar vocês a suplementarem. Olha só, é muito simples. Nós vamos dividir os suplementos em 2 grupos. Existe um grupo de suplementos, que são esses aqui que eu coloquei, os 5 principais, que você pode estar usando quando você quiser. Não são suplementos que têm contraindicação. Você pode estar colocando, tirando até o fim da vida. Leva no arrebatamento, que talvez tenha que tomar lá no céu também. É muito bacana. E eles vão te ajudar a esse processo de envelhecimento. O primeiro é a vitamina D. A vitamina D, ela é um suplemento que a gente tem que fazer uso com bastante constância, porque eu preciso envelhecer com níveis altos de vitamina D no sangue. Uma coisa muito importante, a gente não olha exame de sangue pelo valor de referência, certo, queridas? O valor de referência é a média da população. E a média está um caos. Eu não me baseio pela média, baseio pelo que é ideal. Uma vitamina D ideal para longevidade e qualidade de vida é mínimo de 50 no exame de sangue. E no valor de laboratório fala que 20 está ok. Ou 30 para mulher menopausada. Isso está errado. Então a gente precisa ter ela acima de 50, porque ela protege a gente. E a gente precisa muito dela porque você gasta. Todos os dias, você consome 1000 unidades de vitamina D por dia. Seu corpo queima 1000 unidades. Então, logo, você tem que colocar 1000 unidades. O que é 1000 unidades? 24 gemas de ovo. Você vai comer? Ou você tomar meia hora do sol sem filtro solar. Você vai conseguir? Então, muitas vezes eu preciso da suplementação. Agora, a quantidade do suplemento depende do valor do seu exame de sangue. Se você está com 40, para subir para 50 é pouco. Agora, se você está 10, é outra coisa, entende? Mas é um suplemento muito importante. O ômega 3 também, que é um grande anti-inflamatório natural. Ele vem da gordura do peixe, ele consegue baixar a inflamação e nos proteger. Sou muito apaixonada pela coenzima Q10. A coenzima Q10, ela nos dá energia na mitocôndria. As nossas células carregam mitocôndrias, que é como se fosse uma usina de energia. E a coenzima Q10 é a gasolina da mitocôndria. E a gente produz ela até mais ou menos 35 anos de idade. Depois nós temos uma queda muito grande. Então, nós que somos mais velhas, vale muito a pena. E ela é muito importante para quem toma estatina. Você pode ter 15 anos. Se você tomar estatina, você precisa da coenzima Q10, porque a medicação para colesterol alto e glicérides, ele bloqueia um pouco a produção da coenzima Q10. Aí você fica cansada, sem energia, com dores nas pernas, etc. Magnésio, já falei. E também gosto muito da creatina. A creatina, vocês sabem, ela sempre foi falada para nós para ganho de massa muscular, o que já é uma maravilha, porque aí eu quero ganhar músculo para não envelhecer. Porém, a creatina hoje também tem sido muito falada para proteção neurológica. Então, é uma outra coisa muito interessante que você pode suplementar. O pulo do gato dela é que quando você começar a tomar a creatina, eu comprei uma lata que dá para 68 dias, 70 dias. Você tem que tomar todos os dias para que ela faça efeito. Então, para quem está envelhecendo e quer, assim, ganhar músculo, né, sustentar músculo e melhorar a parte mental, a creatina é um excelente suplemento. Ok? Falamos do 7, vocês conseguem lembrar? Conseguem? Vamos falar junto comigo aqui para a gente ir encerrando. Qual é a primeira coisa que eu tenho que cuidar para não me inflamar? É a alimentação. A segunda coisa, exercício físico. Terceira coisa, dormir. Quarta coisa que eu preciso cuidar, estresse, né? Qualidade de vida e estresse. Quinta coisa, a vida espiritual. Sexta, fazer exames periódicos. E sétima,
a suplementação. Gente, isso é uma preciosidade. E eu quero que você pense, o que você precisa melhorar disso tudo que eu falei? Talvez você fale assim, Elaine, é muita informação, muita coisa. Meu desafio para você é Se você sair daqui para mim falando assim, eu saio daqui hoje para fazer exercício físico, já valeu eu ter vindo aqui. Se você falasse para mim, não, Elaine, o meu problema é o açúcar, eu vou me comprometer em tirar o açúcar do café. Eu vou me comprometer a procurar para dormir melhor. Então eu quero que você saia daqui, porque todas as vezes que a palavra de Deus vem sobre nós, e nós estamos falando de palavra de Deus, porque isso fala do nosso corpo, do templo do Espírito Santo, você tem que sair desta porta levando uma atitude. Senão é só mais uma palestra para vocês, daqui a pouco você esquece. Você achou bonito, mas e aí? Eu preciso que você saia daqui resolvendo fazer uma coisa pelo menos. Tá bom, querida? A gente precisa entender que isso é importante. Que o segredo da nossa longevidade é controlar o tamanho da chama, da inflamação do seu corpo. E nós precisamos nos comprometer com a vida de um discípulo. Você lembra que eu também falava para você que você não é qualquer um? Você não é qualquer uma, você é filha de Deus. A sua estadia aqui na terra tem um propósito, gente. Você não está aqui brincando no passeio. Não tem a ver com o seu bem-estar. Tem a ver com o outro. Então nós temos que comprometer. A vida de um discípulo não é inflamada. E isso é sério. Eu lembro também um caso que, há muitos anos atrás, eu estava numa igreja de qual a gente ia todo ano para Brasília, para uma convenção, e vinha um pastor da Nigéria. Meu Deus, aquele homem pregava. Eu falava, onde tem tanta revelação, tinha uma graça de Deus. E uma das vezes que ele veio, eu fiquei no hotel, no mesmo hotel que ele. E, por sinal, ele foi tomar café da manhã do meu lado. E eu assustei com o café da manhã dele. Porque ele pegou tudo que tinha, sabe? Tipo assim, sonho, bolo, tudo de doce, assim. Eu olhei assim, falei, nossa, deu até arrepio, né? Porque se eu comesse aquilo, eu vi ele, né? De tanto cansado que fica, de tanta digestibilidade que eu tive que fazer. Ok. No outro ano ele não veio. Sabe por quê? Ele morreu de infarto. É sério isso. Olha, gente, a gente mexe um pouco com teologia. Eu creio que Deus tem um propósito. Eu creio como vocês, a minha linha de crença é igual de vocês. Mas, puxa vida, né? Meu filho fala assim, mãe, é como estacionamento. Deus fala que você tem estacionamento, agora onde você vai escolher pôr o carro? É mais ou menos isso, gente. A gente tem que fazer também a nossa parte. Nós cremos que Deus tem um propósito, mas nós temos que fazer o que cabe à nossa responsabilidade. A gente não pode ficar somente lá na graça. Nós temos também que pegar a nossa parte, tá, queridos? Nós temos que mudar nossos hábitos. Eu quero que você leia comigo bem forte essa frase. Vamos lá? Hábitos não são questão de costume, mas revelam uma habitação. Olha só, se você tem um hábito, mas desde que eu nasci, eu tomo leite com Nescau quando eu acordo, eu tomo leite com Toddy na hora de dormir, a bolachinha de maisena, desde que eu nasci. Então, isso não é uma questão de costumes, revelam algo que habita em você. E essa daqui para mim é revelador. Vamos juntas lá? Mostre-me seus hábitos e eu direi quem é o seu Deus e quem habita em você. Pronto. Se o seu Deus que habita em você precisa que você pare de jogar a lenha na lareira, se o seu Deus que habita em você, que quer usar o seu corpo, precisa que você faça exercício, que você tire o açúcar do café, que você perdoe aquela irmã, que você desligue o celular para você dormir mais cedo, se o seu Deus quer, então eu vou fazer, porque o meu hábito vai mostrar quem é o que habita em mim, e quem habita em mim é o Espírito Santo, e o fruto do Espírito é domínio próprio. E mulher sábia que edifica a sua casa. Então, os hábitos têm a ver com o nosso propósito, não tem a ver com o que eu gosto ou com o que eu não gosto. Então, querida, não espere ter vontade. Quando eu tiver vontade, eu vou fazer academia. Quando eu tiver vontade, eu tiro açúcar do café. Não tem a ver com a sua vontade. Tem a ver com a vontade daquele que habita dentro de você, que tem um propósito para a sua vida, que precisa de você para evangelizar aquela família, e que se você tiver com enxaqueca, você não vai.
Entendeu? Tem com o propósito de estar abençoando o seu casamento. E se você está com problema físico, fica complicado. Então tem a ver com o seu propósito. E nós não podemos parar o relógio, mas podemos escolher como viver cada ano que ele marca. A longevidade não começa aos 90. A longevidade começa hoje. Então nós precisamos viver o nosso propósito. Isso é espírito, alma e corpo. Mantenha, conserve o teu espírito, a tua alma e o teu corpo irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém, queridas? Essa é a mensagem que eu trouxe para vocês. E o seu primeiro propósito começa na sua casa, né? Trouxe aqui a minha família, o meu Instagram, falta um L ali, tá, gente? Essa é a minha família, esse é o meu primeiro propósito. Esse é meu marido, Samuel e Bela, Lucas, que é o pastor, e a Natália, minha netinha, que é a sobremesa da vida. Gente, você é tudo de bom, né? Meu Deus, melhor coisa do mundo, né? Meu propósito. Então, propósito, nós somos mulheres sábias, que edificamos a nossa casa, que levamos para a nossa casa um aconchego, cuidando do espírito, da alma e do corpo da nossa família. Amém, querida? Que você possa levar essa mensagem. Senhor, eu quero orar pelas minhas irmãs, quero orar pela minha irmã que está aqui, por todas essas irmãs que estão aqui. Senhor, bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias, como o Senhor disse no Salmo 23, versículo 6. Obrigada por essa bondade, que ela seja derramada para a vida da minha irmã. A misericórdia, Senhor, nós somos tão frágeis, nós erramos tanto. Nós desviamos tanto do caminho. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós esta tarde, Pai. Restaura o nosso espírito, restaura a nossa alma, restaura o nosso corpo, Senhor. Nos dá sabedoria para nós vivermos a nossa história, essa história de amor que o Senhor criou para nós. Nos dá sabedoria, Senhor, para cumprirmos o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigada pelo corpo de Cristo, pela igreja de Jesus, Pai. Obrigada, esta igreja que nós podemos ter relacionamentos saudáveis, que nos levam também à longevidade. Eu quero abençoar a vida da minha irmã, que o Senhor possa estar se derramando de uma forma sobrenatural esta tarde, sobre elas, em espírito, em alma, em corpo, em nome de Jesus. Amém. Amém.